Será que você sabe usar esta palavrinha aqui, ó, que está aparecendo na sua tela? Since, corretamente? E você sabe usar em todos os sentidos também? Todas as ocasiões que você precisa e tal? Essa palavra é super versátil. Você precisa aprender a usar o since. Hi, eu sou a Teacher Regiane, ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. Essa palavrinha aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, since, é uma palavrinha muito usada em inglês. As pessoas muitas vezes nem sabem como essa palavra é usada. Conhece um uso só. Mas fique aí que hoje eu vou explicar tudo para você, porque você precisa aprender a falar inglês. Você precisa ter opções de palavras para usar e você precisa ampliar o seu vocabulário. Então vamos começar. Since. Vamos começar pela pronúncia. Eu não sei por que os alunos amam falar signs. Eu não sei nem quantas vezes na semana eu corrijo essa pronúncia nos alunos, porque eles acham que o I em português sempre é I. Time, fine, mine, signs, time, fine, mine, since. Nem sempre o nosso I de português, da língua portuguesa, tem som de I. E nesse caso não tem. Outra coisa, ele não é since, comprido esse I, ele é curto, since. Assim mesmo. Então vamos para os usos. Você conhece o uso do since com o present perfect, correto? Muito bem, você usa assim. Olha o exemplo meu aqui. I've lived here since 2002. Eu moro aqui desde 2002. Então você usa assim, since, no sentido de desde, para medir tempo, não é? Para falar desde quando você faz uma ação, não é? Desde quando você tem aquela experiência e tal. Então usa since como expressão de tempo. Since May, since 2002, since last year. Então, uma expressãozinha de tempo ali. Mas você também pode usar o since para unir dois períodos, tá? Preste atenção nesse exemplo aqui. I haven't talked to her since her husband died. I have lived here since I was a child. Nesses dois exemplos, você viu um período no present perfect. I haven't talked to her, present perfect, since her husband died. O outro período no simple past. I have lived here since I was a child. O primeiro período no present perfect, since. O outro período no simple past. Muito bem. Certinho. Agora preste atenção neste exemplo aqui. Preste atenção que você vai coçar a cabeça. I haven't seen her since she moved to New York. I haven't seen her since she's moved to New York. No primeiro exemplo, eu usei I haven't seen her since she moved to New York. Primeiro período no present perfect, since. Segundo período no simple past. Segundo exemplo. I haven't seen her since she has moved to New York. Primeiro período, present perfect, since. Segundo período, present perfect. Regiane, cocei a cabeça agora realmente. Qual a diferença? As duas estão certas? Sim, as duas estão certas. Mas por que no exemplo anterior você deu os dois exemplos com simple past? I've lived here since I was a child. I haven't talked to her since her husband died. E os dois períodos depois do since estão no simple past. E agora você deu um no simple past e outro no present perfect. Calma, 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 calma. No primeiro que eu dei para vocês, I've lived here since I was a child. I haven't talked to her since her husband died. Eu estou falando no segundo período, depois do since, eu estou falando de um passado acabado, de um passado que não existe mais. Since I was a child. Eu não sou child mais. Que pena. Mas eu não sou criança mais, certo? Since her husband died. O marido dela já morreu. Passado acabado. Não tem mais. Não é? Como mudar esse passado. Acabou. Certo? Agora, I haven't seen her since she moved to New York. I haven't seen her since she's moved to New York. Esse passado é aberto. Se você quiser falar no simple past, desde que ela se mudou, since she moved to New York, você está pensando lá no dia da mudança.
que já foi. Se você falar since she's moved, since she has moved to New York, você está pensando no passado aberto, que ela ainda mora em New York, certo? Que ela mudou para lá, né, naquele dia, mas ainda está morando lá. Então, veja bem, o since, ele pode unir dois períodos. O primeiro no present perfect e o segundo só no simple past, se esse segundo for um passado acabado, morto, que não tem mais como voltar. Mas ele pode unir dois períodos, um no present perfect e o segundo no passado ou no present perfect, e os dois estão corretos, se você estiver falando de um passado aberto, porque você sabe que o present perfect fala sobre passado aberto, certo? Passado sujeito a mudanças, não é? Passado de uma ação que começou e continua até agora, certo? Então é isso. Então, cuidado no uso do present perfect. Os alunos vêm muito para mim perguntando isso. Teacher, eu vi o since usado assim. O primeiro período no present perfect, o segundo também no present perfect. Mas, sabe, aquela dúvida surgiu. Então, eu vou e explico tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. É isso. Então, pode sim estar correto. Vocês também usam o since no final da sentença, no sentido em português de desde então. Preste atenção nos exemplos que eu trouxe. Her mother doesn't talk to her. They had a big fight 3 years ago and they haven't spoken since then. Ou they haven't spoken since. Tanto faz. Quando o since vem no final da sentença, tanto você pode colocar since, ponto, acabou, ou since then, porque o sentido é o mesmo, desde então. Ou seja, a mãe dela não fala com ela. Elas tiveram uma briga 3 anos atrás e elas não se falam desde então. Tá vendo? Simplesmente isso. Eu trouxe outro exemplo para deixar mais claro. Emma moved to New York last year and we haven't seen her since. Ou and we haven't seen her since then. Tanto faz. A Emma mudou-se para New York ano passado e nós não a vemos, não é? Desde então, tá certo? Então, como eu disse, since no final da sentença, você que sabe. Se quiser falar since parar, pode. Se quiser pôr since then, pode também. E o sentido é este, desde então, ok? Agora vamos ver o since, começando a sentença com um verbo e um ing neste verbo e vamos ver por quê. Olha o exemplo. Since leaving school, John has had 3 temporary jobs. Desde que deixou a escola, o John já teve 3 empregos temporários. Então, since John left school. O sujeito do primeiro período é o sujeito do segundo período. John has had 3 temporary jobs. Neste caso, você não precisa colocar o período inteiro no primeiro período. Since John left school. Você simplesmente fala since leaving school, John has had 3 temporary jobs. Tá vendo? Então, pode usar, tá, o since começando a sua sentença com o ing no verbo, quando a situação for essa, não tem problema nenhum, ok? Agora vamos ver o since como conjunção unindo 2 períodos, tá? Mas unindo 2 períodos no sentido de razão. Razão. Olha o exemplo e eu vou traduzir tudo aqui para vocês. She had no reason to take a taxi since her house was near enough to walk to. Então, she had no reason to take a taxi. Ela não tinha motivo, razão para pegar um táxi. Since her house was near enough to walk to. Uma vez que a casa dela era perto o suficiente para ela caminhar, né? Para ela ir caminhando até a casa dela. Tá vendo? Você pode traduzir uma vez que, ok? Então, sentido de razão, aí não é desde, ele é conjunção, une 2 períodos e é esse ou é essa mensagem que ele passa. Eu vou dar mais um exemplo. Since I don't like road trips, this time we're flying.
Uma vez que eu não gosto de viagem de carro, road trip é viajar de carro dirigindo. This time we're flying. Desta vez nós vamos de avião. We're flying, nós vamos de avião. Não precisa falar we're going by plane, tá? Isso é um inglês muito básico. Então fale this time we're flying, né? Eu já entendo. Desta vez nós vamos voar. Dessa vez nós vamos de avião, tá certo? Então viram aí? Since no sentido de razão, como conjunção unindo dois períodos. Pessoal, neste caso, os alunos confundem muito com a palavra once, tá? Só que o once, quando ele é conjunção e une dois períodos, o sentido dele não é razão. O sentido dele é as soon as ou after. Por isso, você não pode usar since, não é? Ou once no sentido de razão. Os alunos querem usar o once no lugar de since, nesse sentido de razão. E não pode, como eu falei, o once é outra coisa. O once é as soon as ou after. Não encaixa aqui, tá certo? Então esse é um erro muito comum entre os alunos. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui com o once, só para mostrar para vocês. My boss is a nice man. Once you get to know him better. Meu chefe é uma boa pessoa, né? Um bom homem. Tão logo, não é? Você o conheça ou depois que você o conhece, tá? Não pode colocar o since aqui, no sentido de razão. Tá certo? Porque não tem razão aí, não é? Você tá falando? O meu chefe é um bom homem, não é? Tão logo você o conheça, não é? Ou depois que você o conhece, não é? Você vê que ele é um bom homem, tá certo? Então não é razão. O since é razão, tá? Se você quiser até pensar em because no since, para não confundir com once, você pode fazer esse link aí só para não confundir. Eu trouxe aqui o once porque os alunos confundem muito, pessoal. Os alunos querem pôr o once no lugar de since como razão e não pode. Mais uma vez, não pode, ok? Pessoal, foi isso. Achei interessante trazer aqui porque, como eu sempre falo, tudo o que acontece em sala de aula, todas as dúvidas, não é? Tudo que eu vejo que os alunos têm aquele problema, tem aquele desafio, eu gosto de trazer aqui para vocês, porque aluno é aluno, eu também fui aluno, eu também tive todas essas dúvidas. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês aprendam. Até o próximo, bye bye!